Alô! Bom, hoje eu tô aqui com Dinho Ouro Preto, ele tá recebendo a gente com o maior carinho na casa dele. Querido, muito obrigado por receber a gente aqui. Pô, eu tô assim, à vontade. Pô, você tá em casa, literalmente, né? Em primeiro lugar, a tua geração moldou a minha personalidade, né? Então acho que eu não seria quem eu sou se não fosse, tipo, todos vocês que vieram naqueles anos 80 ali. Mudaram tudo, né? Eu era criança, eu via MPB, de repente apareceu aquela história do rock nacional. Mas a minha vida foi moldada por essas pessoas Por vocês também, né? Não, eu digo pelas pessoas que eram um pouco mais velhas do que eu, que acabaram se tornando conhecidas também. No meu caso, o Herbert, principalmente o Herbert e o Renato. Eles devem ser, acho que o Renato é 4 anos mais velho do que eu, e o Herbert deve ser por aí, talvez um pouco menos, 3 anos mais velho do que eu. Mas quando eu devia ter 12, 13 anos quando eu conheci o Herbert, eu devia ter 16 quando eu conheci o Renato. Eles também foram determinantes no que eu acabei vendo como os filmes que eu via, os livros que eu lia, os discos que eu ouvia. Eu queria ser como eles. Uma das primeiras coisas que o Renato pergunta para mim, quando ele se dirige a palavra a mim, é perguntar o que eu gostava de ler. E era a turma lá, da Turma da Colina, era muito em volta de cinema. O Renato trabalhava na cultura inglesa, e a cultura inglesa promovia festivais de cinema alemão, cinema francês, cinema italiano. Então eu lembro disso como uma parte importante da construção do meu gosto, né? E, por exemplo, por sua vez, o Herbert, os primeiros discos do Led Zeppelin, os primeiros discos do Hendrix, que também são fundamentais. Chegaram através dessas pessoas. Chegaram através dessas pessoas. Então, sei lá, eu estou dizendo isso tudo porque eu consigo. Eu entendo o que você está dizendo. Eu passei também por isso. Eu lembro, cara, dos versos, né? Chegando a cada música e aquilo, eu, moleque, falando, do que eles estão falando, né? E ir atrás da informação. E essa geração falava muito sobre literatura e cinema também, né? Tinha muita referência. Sim, muito. Mas, sabe, ultimamente eu tenho gostado de letras onde não é explicado. Dizer, olha, essa letra é sobre tal assunto, sobre que fique... Cada um possa se apropriar daquilo e fazer entender a sua interpretação. Porque isso acontece com frequência, das pessoas lerem determinado texto e levarem para casa impressões distintas. Eu tenho percebido isso muitas vezes agora com o Facebook ou Instagram. Muitas vezes ironia ou sarcasmo se perde num texto. As pessoas não entendem exatamente o que você está dizendo. Tá complicado. Onde você quer chegar, sabe? Exatamente. Ou mesmo senso de humor, sabe? As metáforas não são bem entendidas. Eu acho que é legal você, às vezes, ter textos que permitem interpretações ambíguos o suficiente para permitirem interpretações distintas, sabe? Acho que também é interessante. O Alvin, com quem eu componho há muito tempo, ele tem uma categoria de textos que com frequência sai da cabeça dele, que ele define como oblíquos, sabe? Que é difícil entender exatamente o que está acontecendo. Tem alguma assim que você lembre? O bem, o mal, o indiferente. Eu acho que algumas vezes o Cristo Redentor também, eu acho que ele é subestimado. Eu acho que ele não tem o crédito que ele deveria ter como compositor do rock, da MPB, do pop, né? Eu acho que ele é um dos grandes nomes. Eu também acho, cara. Eu acho que ele é um dos grandes nomes com o Arnaldo Antunes, com o Renato. Ele é uma outra onda, ele vai em outra direção, sabe? E durante muito tempo, eu lembro que eu ficava atormentado por não entender exatamente qual poderia ser um caminho diferente desse, por exemplo, do Renato. E eu vivia atormentado e falava, eu nunca vou conseguir fazer o que o Renato faz. Então, ou o que o Arnaldo faz. Então... Você sentia essa pressão? Sentia. Em que direção eu vou? Como é que eu vou conseguir achar uma expressão que seja longe desses caras? E tão valioso quanto? Você pode, eu acredito, fazendo comparações com coisas gringas, você tem coisas como Bonovox, como o Bob Dylan, mas ao lado você tem Bowie, que é completamente outra coisa, ou Ramones que seja, sabe? Que são igualmente valiosos, sabe? Igualmente valiosos. E você tem que, na verdade, descobrir a tua língua. Eu acho que o Capital, na minha opinião,
começa, ou ao menos a minha expressão maior, é quando eu começo a me envolver com Alvin. Isso acontece em 89, com a música Mickey Mouse em Moscou. Maravilhosa. Muito louco, ali, né? Ó, eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo, como que a música chegou até ti? Como que assim, o Dinho se tornou artista mesmo? A música começa na minha casa. A minha mãe, eu cresci nos anos 60, eu nasci em 64, então minha mãe ouvia folk americano e Tropicália. Ao menos a minha memória musical mais remota é essa. Então, Gil, Caetano, Chico, principalmente eles, três, mais Chico e Dylan, muito Bob Dylan e João Baez. E eu lembro de pedir para os meus pais, numa viagem deles para fora do Brasil, para eles me trazerem alguma coisa de rock. E eles me trazem um disco dos Beatles, da primeira fase, quando eles ainda faziam versões. Então era... Que era super melódico, né? Mas era muito inocente. Era muito fresh, assim, muito inocente. Né? E eu, francamente, eles voltam com esses discos, eu não gosto. E, aliás, isso cria para mim uma impressão péssima dos Beatles, que eu vou só superar muitos anos depois. Eles fazem Mr. Postman. Ah, sim. Mr. Essa Postman. Eles fazem Roll Over Beethoven, se não me engano. Sim, Roll Over Beethoven, Mr. Postman. São esses singles. E eu ouço isso, sabe? Eu falo, não. Eu fico tão de mau humor com o que eu ouço na primeira vez que eu desencano. Jogando bola na rua, eu conheço Herbert e Bi. Eu começo a andar com o irmão mais do meio do Bi, o Pedro, que é meu amigo até hoje. Andando com o Pedro, eu tenho acesso ao que os irmãos mais velhos ouviam. E aí eu ouço Hendrix e Led Zeppelin. Aquilo muda tudo. E aí muda tudo. Aí eu acho que Led Zeppelin deviam ser, acho que principalmente 2 álbuns, o 4, o Sem Nome, e o Presents, que estava saindo naquela época. E o primeiro disco que eu vou pessoalmente comprar na loja com meu dinheiro é um disco do Hendrix tocando, um pirata do Hendrix tocando Cream. E aí começa meu envolvimento com rock. Aí o que mais eu lembro dessa época? Eu lembro de Purple, muito em rock. Deep Purple, o Come Taste the Band, que é um disco meio descaracterizado do Deep Purple, mas um que eu ouvi até gastar. Rush, muito Rush. 2112. 2112 também a gente ouviu até não poder mais. A CDC, no começo. Kiss. Eu amo Kiss. Eu também. E aí era isso. Aí eu vou para fora do Brasil, aos 13 anos. Começo a ver shows. Aí lá eu vejo Scorpions, eu vejo Status Quo, eu vejo Peter Gabriel, eu vejo Uriah Heep, eu vejo um monte desses shows, isso tudo com 13, 14 anos. E cada vez mais rock vai se tornando uma coisa central para a minha vida. Nosso quarto era coberto de pôsteres, o meu irmão começa a tocar guitarra, eu começo a tocar um pouquinho de bateria ali, a gente tinha alguns instrumentos no nosso quarto. Quando a gente volta para o Brasil, aí eu tinha 15 anos, um pouco depois, aos 16, voltando para casa da escola, eu dou de cara com um Aborto Elétrico tocando numa calçada, em frente a uma lanchonete. E o Aborto Elétrico começa a pichar a cidade inteira de Brasília com Aborto Elétrico, um A da anarquia com um E, AE, Aborto Elétrico. E picham as pilastras do nosso prédio. A gente começa a perguntar quem será que são esses caras, quem são. A gente já tinha visto eles tocando na rua. A gente conhece 2 meninas, Cris e Ana, que eram umas punks de andar com coleira, cabelo espetado, calça rasgada, alfinetes, e elas nos dizem onde seria o próximo show. A gente vai nesse próximo show do Aborto Elétrico e no primeiro momento ninguém fala com a gente. Embora nós fôssemos, pela primeira vez, aparece alguém que não era da turma deles. E a gente está falando, gente, era um show, era o Aborto Elétrico tocando num porão e deviam ter 10 pessoas presentes, outras 10 pessoas assistindo, que eram da turma deles. Então, pela primeira vez aparecia alguém que não era do grupo deles, sabe? Fãs. Pela primeira vez aparecia um fã querendo ver, olha que legal esses caras. Você sacou o valor do Renato ali quando você viu pela primeira vez ou não? Cara, meu. Mesmo no meio da cacofonia, dava para perceber o valor do texto, sabe? Mas o divisor de águas desse contato com Renato e o Aborto Elétrico é que pela primeira vez eles mostram que é possível qualquer um tocar.
que era a máxima do punk rock: faça você mesmo. Você não precisa se tornar um exímio guitarrista, você não precisa passar anos dentro de um conservatório, você não precisa passar anos estudando para vir no futuro, quem sabe, um dia ser capaz o suficiente, ter a qualificação suficiente para que você possa tocar numa banda. Eu acho que eu descubro esse universo todo através do contato com o aborto elétrico. É ali que eu vejo, não a possibilidade de me tornar um profissional, é ali que eu vejo a possibilidade de fazer uma banda. Ninguém pensava em fazer disso uma profissão. Talvez o Renato, eu não sei. A sensação que eu tenho é que em Brasília tinha coisa da língua inglesa muito presente na geração de vocês, né? Da relação com a música americana, com a música londrina, né? Tinha muitos gringos andando com a gente. Bom, eu fiz escola americana, mas por causa do meu pai. Então a gente vivia indo e vindo dos diferentes lugares para onde ele era transferido. Mas a gente andava com... Por causa da escola americana, tinham pessoas, eu lembro de ter italianos na turma, tinha iugoslavos, tinha canadenses, tinha gente do meio do mundo inteiro. Uma hora começou na turma a andar conosco. E o Renato também tinha morado fora do Brasil. O Dado, que toca na Legião Urbana, também tinha morado um bom tempo fora do Brasil, nasceu na Bélgica também. Eu acho que o que a gente estava procurando fazer, embora tivesse um pé fora do Brasil, fazer o rock popular brasileiro. Quando começa a ver que a gente ia gravar, que a gente ia fazer disso uma carreira, eu acho que era de mostrar, não era fazer rock, talvez essa seja a escolha errada de palavras, era importante que fosse em português. É isso. Em nenhum momento a gente pensou em fazer disso uma coisa gringa. Aliás, esse é um assunto engraçado, porque todo mundo falava inglês ali. Poderia ter se tentado uma história à la Sepultura. Era possível. Ter feito demos em inglês, eu não sei o que teria acontecido. Sabe? Tentado mostrar lá fora do Brasil, como que foi o que o Sepultura fez. Desde o começo. Desde o começo. Desde o começo, quando eles estavam em BH, começando a carreira deles, desde o começo eles mandavam as demos, por mais toscas que elas fossem, para fora. E a ideia sempre foi tocar fora do Brasil. A nossa, embora as influências chegassem de fora, sempre foi que era fundamental que o texto fosse entendido. Ainda mais se você botar dentro do contexto que aquilo era quando o Brasil estava se redemocratizando, quando pela primeira vez era possível falar o que você quisesse. Então era profundamente, no caso, subversivo de dizer. A gente achava que a gente estava contribuindo de algum modo para o fim do regime militar. E o regime militar era tudo de ruim. Ou seja, a gente achava que também com virada essa página, o Brasil logo se tornaria um país democrático, justo. Toda... E vocês ali em Brasília ainda por cima, ainda né? Isso, cercados pelo poder. Teve alguma coisa de polícia vindo atrás, nesse iniciozinho dessas bandas tocando ou não? Olha, eu pego o bonde andando. Quando eu entro para a turma em 80, eles já tocavam há 2, 3 anos. Então, eles tiveram mais perrengues. Tem a famosa festa, a Roconha, onde todo mundo é preso. Aquilo que o Renato fala, ele fala em Faroeste Caboclo dessa festa. Essa festa existiu. Essa festa existiu. Existiu. Eu não sei quem organizou a Roconha e fez todo mundo dançar. Isso rolou. Foi uma festa num sítio em Brasília e o Idiota fez os convites em seda de... Puta que pariu, na ditadura. Na ditadura. E a polícia foi e prendeu todo mundo. Que loucura, cara. E depois você tem... naquele momento ainda, você tinha que pedir permissão da censura, que era um órgão do Ministério da Justiça, para fazer shows. Então, você tinha que mandar o repertório a ser tocado e era aprovado ou não. O primeiro disco Capital é censurado. É censurado? Ele é censurado, eles queriam, por causa de Veraneio Vascaína. Eles queriam, primeiro momento, riscar o disco por disco. Depois eles tentaram, aí entraram os advogados da gravadora para subtrair a faixa e ficou uma queda de braço. E no final das contas, o que ficou acertado foi assim, o disco vinha lacrado,
com a tarja, proibido para menores de 18 anos. Que maravilha. Maravilha, a gente usou isso como Marketing. Se você, a gente, aliás, eu lembro de ter gravado chamadas dizendo: se você não pode comprar, peça para o seu irmão mais velho. Tipo Playboy. Maravilha. Tipo Playboy. Aí vendeu mais ainda. Mas a gente não pegou a dureza, por exemplo, que a geração que nos antecede pegou. A gente não pegou, ninguém teve que se exilar, ninguém foi torturado, ninguém foi perseguido. Então, a gente pegou o regime já caindo aos pedaços. Quando o Aborto Elétrico apresentava músicas que viriam a ser apresentadas, e a justiça dizia, a censura dizia que não, venham se explicar, ninguém aparecia. E não é que alguém ia bater na porta da casa deles. Já sabia que aquilo estava indo embora, né? Já estava nos últimos... O Capital começa em 82, ano que vem faz 40 anos. Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Eu tinha tido uma banda antes com o Dado e o Bonfá, chamado Dado e Reino Animal. Era eu, Dado, Bonfá e o Louro, que tocava guitarra no Capital. Olha só. Eu tocava baixo nessa banda. Você tocava baixo? É. E ninguém conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo. Então era uma das primeiras bandas pós-punk sem vocal. Era só tocando. Mas o que nós sentíamos ali era uma necessidade de criar algo, de criar entretenimento, de criar em geral. Porque todo mundo da nossa turma era compelido a se expressar. Então eu lembro que em determinado momento eu fazia o fanzine da turma também. Eu chego a fazer 3 ou 4 edições desse fanzine do Capital. Aliás, roupa também, a gente fazia também silkscreen. Então, das nossas bandas prediletas. Então a gente achava que a gente podia criar uma sociedade paralela, sabe? Fazer nossas camisetas, nossos fanzines, nossas músicas, nossas noitadas, tudo era separado, era uma sociedade alternativa. A gente achava que estava sendo criado ali. Não que... Isso é muito louco. Muito louco. Cinema até. Houve, por exemplo, festival de cinema em Brasília. A Plebe Rude faz um filme. A Ascensão e Queda dos 4 Rudes Plebeus. A gente faz um outro filme chamado O Burocrata. Diretor e protagonista era o Zé Geraldo e Zé Guilherme. Era um filme mudo sobre um burocrata que enlouquece e mata o chefe dele com uma máquina de escrever. A trilha sonora do filme era o Renato em pé tocando Tédio. Do lado da tela, no cinema. E esses 2 filmes acabam ganhando os prêmios. Olha só que loucura, cara. Pro ódio de todos os estudantes de cinema que estavam... Subversivos, punks. Nossa, como esses caras, você pode dar os prêmios para esses caras. Então tinha isso, fazia-se cinema, fazia-se camiseta, fazia-se fanzine, fazia-se roupa, fazia-se show, fazia-se tudo. As fitas cassetes, as bandas ensaiavam e gravavam os ensaios. Esses cassetes eram distribuídos para a turma. Então a gente ouvia em casa. Tinha coisa do senso de comunidade também das bandas, dessa troca, né? A gente ouvia em casa as músicas novas. Quando a gente ia para os shows, a gente conhecia as letras. Conhecia tudo que estava acontecendo. E eu acho que, num primeiro momento, essa turma era um grupo muito pequeno de amigos. Éramos... eu conhecia todo mundo pelo nome. Éramos, sei lá, 50 pessoas. Quem tocava e quem assistia, né? Todo mundo estava ali junto. Todo mundo fazia alguma coisa. Você era compelido a fazer alguma coisa, sabe? Então, tinham zilhões de bandas, várias que eram projetos que nunca saíram do papel. Tinham os nomes, Vigaristas de Istambul, os Filhos de Mengele. Os caras inventavam os nomes mais malucos e falavam: você vai tocar baixo, você vai tocar guitarra, você vai cantar. E várias ensaiavam uma vez, outras nunca saíam do papel. Que legal, cara. Todo mundo querendo se expressar mesmo. Digão. O Digão dos Raimundos toca numa dessas bandas. Toca bateria. Ele toca bateria nos Filhos de Mengele, Caralho, eu acho. Novinho pra caralho, Moleque. Né? Depois ele vai ser guitarrista dos Raimundos, sabe? Porque ele era muito mais jovem. Então ele era das últimas gerações nossas, né? Que eu nunca soube que o Caniço era da nossa geração. Né? Você era 4 anos mais novo. Eu era 4 anos mais novo que o Renato. Devo ser, sei lá, 5 anos mais velho do que o Digão. Faz sentido mesmo. Sabe? Ele era o moleque da galera, né? Ele era um molequinho. Então eu não conhecia o Digão nessa época, mas eu conhecia o Caniço.
Cara, é muito legal que eu te perguntei sobre, na hora que você entra no Capital, se o plano era ser artista, fazer aquilo acontecer. Mas como ninguém tinha acontecido ainda, na verdade, nem era uma possibilidade Nem era uma real, possibilidade. né? Não. E fazer rock já era... Não era possível, justiça, verdade seja dita. Não era possível. A gente achava que era só lá. Era só em Brasília que estava rolando um som diferente, aqui um rock com letras mais ligadas ao cotidiano dos adolescentes, sabe? Letras mais ligadas à política, à realidade que nós vivíamos. Que aquilo estava sendo abordado, aquilo estava sendo levado a sério, que o adolescente estava sendo levado a sério. A gente achava que era só lá. E eu não sei exatamente quando a gente conhece, qual é o ano em que a gente conhece a cena paulista, mas eu lembro que são as primeiras bandas punks. A gente conhece os Inocentes, a gente conhece os Ratos, o Cólera. Cólera. Então, primeiro são essas bandas. Só mais tarde a gente conhece Ira, Titãs, a gente conhece primeiro as bandas punks. Olha só. E depois a gente vai conhecer as bandas que eram mais parecidas conosco, tinham o mesmo DNA que a gente, que eram Titãs, Ira, Voluntários da Pátria. A gente vai tocar no Sul com o nosso primeiro compacto, em 85, 84, 85. A gente vai tocar no Rio Grande do Sul, duas meninas da Universidade Federal organizam um show, e a gente vai tocar dentro de um teatro que nos disseram na época que era onde a Elis tinha começado a carreira dela também. E a gente toca com o De Fala, junto com o De Fala. Foi animal. The Fall é um artista importante. Demais, Banda demais, muito foda. demais. E, então, essa era a cena que nós... o primeiro contato que a gente tem com a cena gaúcha. E a gente vai tocar também em Salvador, tocando junto com Camisa de Vênus, que também é uma fúria. A gente vai tocar no Teatro Castro Alves e destroem o Teatro Castro Alves, nos proíbem de botar os pés lá. E acho que fica durante anos sem poder ter show lá. E a gente começa a tocar do lado de fora, na concha acústica. Eles se tornam muito amigos nossos e dividem apartamento conosco, porque a gente acaba vindo para São Paulo e eles vêm para São Paulo mais ou menos na mesma época. E a gente divide um apartamento lá no centro de São Paulo. Alguns integrantes do Capital e alguns integrantes do Camisa dividem apartamento também. Camisa de Vênus era uma pressão, né? Era, olha, quem viveu... Eu era muito fã do Camisa. Quem viu, olha, foi uma coisa inacreditável. Nunca mais vi algo tão intenso. Tinha um grito de guerra que era bota pra fuder, que parecia que o lugar ia via abaixo, de tanta pressão. Você sabe que eu fui escutar o Camisa outro dia, cara. E tem a coisa muito machista de algumas letras, né? Eu falei, caralho, bicho, como que a gente cantava essa parada todo mundo... incorreto. Muito, né? O Camisa é muito, assim. Tem um repertório ali que não sei se dá pra tocar hoje. Piranha. Silvia Piranha. Silvia Piranha. O Camisa era anárquico. Era anárquico pra caramba. O Marcelo Nova é maravilhoso, né? Quando é que, assim, como foi quando vocês foram contratados? O primeiro saiu um compacto pela CBS, na época que depois virou Sony, sai pela Sony, são duas músicas, Descendo em Rio Nilo e Leve Desespero, no final de 80, a gente acho que grava em 84, sai em 85. Isso, Mainar... Mainar era o diretor artístico. E quem produziu? E olha, depois eu me entendo com o Mainar, então eu posso falar, porque anos mais tarde nós nos tornamos muito amigos, e ele é o presidente da Abril Music no melhor momento do Capital. Mas lá atrás, quando o Capital grava esse primeiro compacto, a gente não consegue se entender. Ele dizia que o Capital não podia gravar, que a gente não tinha repertório suficiente, e a gente fica numa queda de braço com a CBS, que dura 1 ano, e a gente vê todos os nossos companheiros de Brasília gravar. A Legião grava, a Plebe Rude grava, todo mundo grava, nós ficamos para trás. E a gente já morava aqui em São Paulo. E rola um momento de dúvida. Tipo, se é isso ou não. Começa a falar, puta, será que eu devia voltar... fazer faculdade, dar outra direção à minha vida. Mas o que ele falava do repertório? Por que ele não gostava? Que era insuficiente. Tipo, não, isso não. E eu lembro que ele pegava... Eu lembro dele pegar outros discos que deram muito certo, depois de dizer, puta, isso não vai dar em lugar nenhum. Eu lembro dele pegar Legião Urbana, falar, puta, isso também não vai dar muito certo. Isso ele não me contou. A gente lembra disso. Talvez o que fosse o primeiro disco da Legião.
devia estar saindo, ele dizia, putz, isso também não vai dar em lugar nenhum, né? Mal sabia ele onde ia parar aquilo, né? E a gente depois pega o mesmo repertório que ele também tinha negado, a gente acaba negociando uma saída da CBS. E a gente pega o mesmo repertório por qual ele tinha dito não, a gente grava na Polygram. Com o Marcelo Castelo Com o Branco. Marcelo Castelo Branco, e dá muito certo. E aí sai aquele primeiro disco. Sai o primeiro disco que vira platina. Nossa, aquele disco mega, muito. Mega estouro. O Maynard se redime 15 anos depois. Porque depois música urbana ele ouviu? Nessas demos que vocês faziam? Ouviu. E ele falou que Mas você quer saber, a própria Polygram depois também não percebe. Nós achávamos que ela era a mais improvável de todas. Vocês achavam também? Sim. Que loucura, a gente fez uma cara. lista de todas as músicas que estavam no disco. Você lembra qual que vocês achavam que era a principal? Vocês também erraram. Erramos todas, porque a gente fez uma lista e ela era a última. Ou seja, tá tudo bem, a galera errou, vocês erraram, todo mundo errou. Todas as outras 10 músicas nós achávamos que eram melhores, candidatas melhores do que ela. A gente também não viu. Qual era a música de trabalho que eles achavam que seria? Não, eles acabam escolhendo música urbana, mas a gente não tem um segundo. A gente vai ter. Eles ficam em música urbana durante quase um ano, achando que não tinha mais nada no disco. Fátima acontece por conta própria. Era tudo muito novo, né? Eu acho que o que seria um hit do rock, nem a gente sabia, né? Nem vocês sabiam, né? Eu acho que depois que vai se entendendo... Mas olha só, no primeiro compacto que a gente faz lá com a Sony, a gente grava Leve Desespero e Descendo Rio Nilo. A gente não grava música urbana também. E eles trabalharam esse compacto, porra nenhuma? Não tocou em rádio? Não, a gente entra num negócio que na época chamava Pau de Sebo. Pau de Sebo era assim, eles contratavam inúmeras bandas e lançavam as bandas todas. Se alguma daquelas bandas viesse a se destacar meio por conta própria, por boca a boca, por fãs, aquela banda ganhava o direito de fazer um LP. Vocês têm uma coisa, se for pensar em branding, é uma marca muito coerente ao longo de uma carreira inteira, né? Eu acho que tem um disco que o Capital sai do Mas eu acho do que esquadro, e eu acho que foi... mas eu atribuo a culpa a mim. É? Qual Sim. álbum? Chama Você Não Precisa Entender. Lembra no começo da entrevista eu falei para você que eu achava que o Capital precisava achar uma personalidade, que o Capital não podia tentar ser uma sub-legião urbana. Não podia tentar ser os Titãs. O Capital precisava achar algo, um sotaque, algo singular que o destacasse. E há um momento, em 88, que eu acho que o Capital devia tentar uma mistura com coisas eletrônicas. Esse disco acaba virando... Essa ideia acaba virando o... Você Não Precisa Entender. A ideia, por si só, poderia ter dado certo. Tanto que no disco seguinte, eu acredito que onde tem Mickey Mouse Moscou, eu acho que esse conceito é executado... Esse conceito é executado de uma forma mais eficiente. No entanto, no Você Não Precisa Entender, a gente peca no excesso de produção e na falta de guitarra. Falta rock, falta guitarra e tem metais e teclados demais. Era como se a gente tivesse errado na medida. Na medida, na dosagem, sabe? Como se fosse uma alquimia ali entre os elementos que tivessem acabado nos afastando de rock. Mas eu acho que faltava amadurecimento dos produtores. Eu lembro, por exemplo, quando surge... Eu não sei quem produz o Cabeça de Dinossauro. Quem produz o Cabeça de Dinossauro? Liminha. Ali o Liminha realmente domina a produção dos anos 80. Ele faz algo... soa com a banda de rock, sabe? Ele entende essa medida, né? Ele não usou nada de novidade em demasia. Mas mesmo né? os primeiros discos da Legião, você não ouve o rock, a guitarra como era para ser. Você ouve, se você for ouvir Tédio, as músicas do Aborto Elétrico que a Legião Urbana gravou, são pequenos. A guitarra também é mal gravado, eu acho. É genial. Eu sou o maior fã que existe na Terra eu também. Da Legião Urbana. Mas eu acho mal gravado. Principalmente porque não havia ainda... produtores, e eu acho que os produtores começam a ficar melhores com o Tom Capone. Eu tenho uma percepção, e aí eu moleque, depois eu moleque tendo banda, depois eu moleque produzindo, e eu sempre fico pensando, se a Legião tivesse gravado com Liminha, existiria um outro som, não sei o que aconteceria. Mas hoje quando eu olho aquela coisa meio crua, meio mal produzida, entre aspas, cara, é Legião, né?
é louco. Define a Legião, você está dizendo? Aquilo pra mim é muito particular. Quando eu boto... Eu acho que o som que eles queriam teria sido uma onda mais Smiths, eu acho. Né? E não é o que aconteceu. E não é. Mas acho que teria sido por ali que teria ido. Porque tem muito violão, né? Seria uma coisa meio Johnny Marr, eu acho que teria sido uma coisa por ali. Ou U2 do começo, teriam sido essas, quando eu ouço, quando eu via a Legião no começo, eram essas as bandas que me vinham à cabeça. Então, eu suponho que esse fosse o som que eles queriam, aproximadamente, né? É porque eu acho que o Maírton, eu já entrevistei o Maírton, né? Ele falou que quando ele viu aqueles caras, ele falou, cara, isso aqui tem um lance, então eu vou deixar que eles façam o que eles querem, né? Mais ou menos, porque aí tinha que saber gravar aqueles violões, tinha que saber gravar a bateria, as guitarras, tinha que saber mixar aquilo. Isso soar como rock. Pena que você não tinha isso no Brasil. Como é que o Aborto Elétrico não gravou? O Aborto Elétrico era o Sex Pistols brasileiro. Sabe? Devia ter gravado, meu. Devia ter um registro dessas canções todas. É uma pena. Mas ainda bem que não teve que ir, né? Deu no Capital porra, Legião. Capital, Legião, porra. Maravilhoso, mas já poderia não existir nenhuma das duas, tipo, De Volta para o Futuro, né? Se o aborto elétrico acontece, some da foto. Teria mudado alguma Tudo, coisa. né? Sim. Engraçado que no papo que eu tive com o Paulo Junqueiro, ele fala que naquele instante todo mundo queria fazer aquilo, mas não tinha muita informação, né? Não tinha YouTube, não tinha nada. Então eles falavam que ouviam os discos e falavam, cara, como que é que tira esse som de guitarra? E era mesmo tentando, né? E aí eles acharam um lance ali, que é aquela história. Primeiro tem o Paulo ali, depois Vitor Farias, aquela galera fez muita música boa, né? O disco do Traje soa bem pra caralho. Sim. Os discos do Titãs tem um som foda. Eu acho Cabeça do Dinossauro um dos melhores discos do rock nacional. E até hoje, cara, eu ouço esses discos. E apesar, o primeiro do Capital é um disco que tá na minha playlist. Ele toca e eu acho bom. Sim. Não sei se você escuta hoje, não gosto, mas eu acho bem gravado. Quem produziu esse primeiro? Cara, olha só, foi um cara chamado Marcos Vinícius, o Bozo Barretti, que depois entra para os teclados do Capital. Mas o nome principal é Marcos Vinícius, que é um cara que não é do rock. E a gente vai parar no estúdio, que era o nosso estúdio aqui, aqui de São Paulo, que é ligado ao MPB também. Tinha isso ainda, né? Então você vai parar com caras que não conheciam e não entendiam, não sabiam o que era rock, menos ainda punk rock. Eu lembro, volta de uma sessão de estúdio para casa, para Brasília, eles gravam Geração Coca-Cola. Quando eu ouço, é a primeira vez que eu ouço a coisa gravada, sério, dentro do estúdio, de verdade. Mas é a primeira vez que eu ouço Paralamas também. Quando eu ouço Paralamas pela primeira vez gravado, eu lembro de segurar na minha mão. E eu não sei porque eu estava dentro de um carro. Eu lembro onde eu estava. Eu estava dentro do estacionamento. E eu não sei porquê, dentro da UNB, da Universidade de Brasília. Alguém mostra para mim. O compacto do Paralamas, que tem Vital e Sua Moto. Essas músicas são muito boas, cara. Vital e Sua Moto, e do outro lado, o que era, cara? Cinema mudo? Pode ser cinema mudo. Será que era? É isso. Eu segurei aquilo, eu não conseguia acreditar que eu estava segurando um álbum. Eu olhava para o lado, sabe? Tem créditos, autores, a gravadora, se tirava o disco, tinha o rótulo. Eu falava, que isso? Como é possível isso ter acontecido com o meu amigo? Com essa música que eu conheço há anos. Como é que isso foi parar? Como isso foi acontecer? E quando eu vi a Legião, eu falei, olha isso, não estou crendo que isso aconteceu. Parecia meio coisa de filme coisa mesmo, de filme. Né? Difícil de acreditar. Eu conhecia o repertório. Eu estava vendo registrado. Para mim era uma maior vitória imaginável. Nenhum de nós, né? Orgulho, nenhum porém. Nenhum porém, né? Não. Foi uma emoção... Tudo de bom. É engraçado porque... Tudo de bom. Que eu tô dizendo em retrospecto. Você ouve, claro. Fala, putz, olha, o som poderia... Não, sabe, não era... O som não estava à altura da música. É porque tudo que eu, falando assim, como um ouvinte, fã de música e fã das bandas, assim, a sensação que eu tenho é que os álbuns da Legião não envelheceram. Sim. E muita coisa envelheceu. Ou envelheceram muito bem. Ou envelheceram muito bem. Né? O primeiro álbum do Capital, o Traje não envelheceu. Eu acho que a própria obra do Paralamas é inteira... Sim. Maravilhosa, né? Concordo. Assim, eu toco até hoje. Essas músicas fazem... Eu tenho um projeto solo onde eu toco rock brasileiro. Algumas coisas eu gravei também no projeto do Rock and Roll, em português. E eu faço isso ao lado do Capital. E canta tudo que você ama, né? Sim, porque o rock brasileiro definiu quem eu sou, né? Como você. E todo mundo conhece essas músicas.
de Tá no todas as inconsciente idades, coletivo do sabe? brasileiro, Faz né? parte do cancioneiro popular brasileiro, que é, eu acho que a maior vitória do rock brasileiro, da minha geração. A maior vitória é essa, sabe? De você não poder falar, eu acredito, da música popular brasileira sem falar do rock brasileiro, sabe? Eu acho, na minha opinião, é tão importante para a música popular brasileira quanto Caetano e Gil, sabe? A obra do Arnaldo Antunes, a obra do Renato, a obra Nossa, Cazuza, imagina do com o Cazuza, Barão ali. a obra desses caras, na minha opinião, tem a mesma dimensão. A sensação Ou justiça seja feita do Sepultura também. do Sepultura também. A banda Do Sepultura também, que sempre fica de fora dessas discussões, mas o Sepultura também é um. A verdade é que, na minha opinião, você tem dois imensos nomes, maiores do que todos, no rock brasileiro. Em português, é Legião Urbana, acima, hors concurso, acima de todos nós. E em inglês, você tem o Sepultura, que é algo inacreditável. Você já viu o filme do Sepultura? Não. Veja. É incrível. É inacreditável. Eu não sei qual é o adjetivo adequado para descrever o que foi o Sepultura. Quão longe eles chegaram. Não, quão longe mesmo. A pena que foi a briga entre eles. O que foi desperdiçado. Sabe? O que foi comprometido ali, porque havia uma química, uma simbiose ali, uma engrenagem, uma máquina que funcionava com eficiência, que tirou uma peça dali, que foi a saída do Max, e ok. Segue, mas é não é a mesma muito coisa, legal né? o projeto com o Derek, sabe? É muito legal. Esse último disco do Sepultura, o 4, é excelente, é muito bom. Eu gosto, ouvi muito, corri ouvindo no parque. O 4, eu gosto da banda, eu gosto. Foi difícil a situação. O Derek está há 20 anos no Sepultura, mas a história deles é inacreditável. A banda chegou muito longe. Quando É eu ia, inspirador. quando eu ia na Tower Records, a única banda que tinha na Tower Records brasileira de rock era o Sepultura. Pois é. As outras não Então, existiam. lá atrás, no começo da entrevista, a gente falou sobre a possibilidade de ter feito em inglês. Quando eu vi o filme do Sepultura, eu pensei nisso. Por que teria acontecido se as bandas lá de Brasília, por exemplo, tivessem tentado sair do Brasil desde o começo? Tivessem mandado para os clubes ingleses, olha, essa aqui é a cena. Porque, mal ou bem, se tinha Rita Mitsuko, em francês, que a gente ouvia no Brasil, se tinha Ex-Mal Deutschland, da Alemanha, que a gente ouvia também. Ou seja, a gente ouvia lá em Brasília a cena que não era em inglês. A gente já escutou tanta coisa estrangeira aqui. Imagina, a galera nem sabe o que está sendo dito, né? Você já ouviu essa banda italiana que tá todo mundo ouvindo, o Maneskin? Já. É mó legal. É legal pra caralho. Vem cá, voltando ao Capital, aí você acha que teve um erro de percurso naquele disco. Essa discussão de ser uma banda de rock, porque em algum ponto da cultura brasileira, a gente teve vários momentos onde a gente viu várias bandas se perderem e não conseguirem voltar mais, né? Sim. E vocês sempre foram muito coerentes. Aí tem um momento ali que você sai e aí você tenta uma carreira solo, que eu me lembro que eu sempre que uma banda terminava, eu ficava muito triste, né? Não sei se você sentia a mesma coisa com as bandas que você gostava. Eu falava, caramba, e era a Bis que anunciava, né? Sim. Acabou o RPM, era um luto, cara. Separou o Capital, isso é um luto. Cara, era um luto. Você falava assim, cara, a banda que você tinha os discos, né? E eu me lembro que foi difícil pra ti a carreira solo, né? Economicamente, foi um desastre. Artisticamente, foi uma maior vitória. Eu acho que esses dois discos que eu fiz, estão entre as melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Porque eu, como fã, escutei os discos. Eu achava bacana. Eu falei, por que não aconteceu? O Vértigo eu acho muito bom, cara. A gente faz 2 discos diferentes. Um é rock pesado, que é o Vértigo. As letras são boas, as guitarras é boa, a produção é do Dado. É muito bom. E não acontece, né, comercialmente, né? Não acontece comercialmente. O segundo é feito com o Suba, Mitar Subotic, um jugoslavo, e é um rock eletrônico. Eu adoro o trabalho dele. Que também ele faz vários discos do Edgar Scandurra. Sim. Que é algo inacreditável também. Os discos são um desastre comercial. Em minha carreira, chega ao momento que, em 97, chega a parar de tocar. Primeira vez na minha vida adulta que eu paro de tocar. Aos 33 anos, 33, 34 anos. Mas eu não me arrependo.
Acho que esses discos brilhantes. Além de ter feito esses 2 discos, eu acho que dá um respiro ao Capital para se preparar para o segundo capítulo. Eu me lembro que eu fui no show do Capital em Cabo Frio, na praia, e o Fred, que é um grande amigo meu que tocava com vocês, falou assim, posso levar o Flávio Fê para Búzios? Eu falei, vamos nessa. Aí eles foram com as namoradas dos 2, eu passei lá, estavam no hotel, peguei eles, levei para Búzios, e eles me contaram que um dirigiu o táxi, o outro estava trabalhando de caixa no banco, né? Tinha parado o Capital também. Isso é uma sim, loucura. o Capital tinha parado também. Olha só, cara. Mas quando o Capital se reúne, eu acho que a grande diferença é que eu e o Alvin estamos muito mais afiados. Artisticamente tem um momento em que você está no teu auge, sabe? E acho que eu e o Alvin, a gente produziu as melhores coisas, as melhores músicas, durante anos. Durante anos, sem parar, sabe? Veio uma atrás da outra. De Natasha, Não Olhe Pra Trás, Olhos Vermelhos, Tudo Que Vai. Essa é linda. Putz, são... Quando você se reúne assim para gravar aquele acústico, você podia imaginar que aquilo iria acontecer? Porque, assim, sabe uma coisa que eu lembro? Em qualquer lugar que o DVD é um fenômeno brasileiro, né? Que em nenhum outro país se vendeu tanto DVD. Qualquer lugar que você ia, na pizzaria, na churrascaria, no restaurante, era o DVD do Capital, em qualquer televisão. Na estrada também. Em qualquer lugar, você via também, né? Qualquer lugar. E eu acho que ali, cara, a banda tá muito madura, né? É gozado que aquilo acontece, quando grava aquilo, eu tenho 35 anos. Ninguém era moleque. E a questão das tonalidades, eu falei pro Mainar, cara, que sempre foi uma curiosidade minha, eu falei, cara, quem sugeriu baixar os tons, assim? Porque quando o arranjo fica com aquela elegância, quando eu escutei, cara, eu fiquei pirado. E a Bia, que era casada com Liminha na época, eu era cantor, né? E foi ela que me deu o disco. Falou, você tem que ouvir esse disco, porque... você tem, porque ela falou assim, eu vou mostrar você pro Liminha, você vai ter uma única chance, você tem que ouvir esse disco, você tem que usar essas roupas. E eu falei, Bia, eu sou quem eu sou, pelo amor de Deus. A gente brigou, porque eu falei, cara, eu adorei o trabalho, mas o que eu tô fazendo é uma outra coisa. Que era, jovem, né? Jovem, talvez eu pudesse ter escutado ela de alguma forma. Mas isso era o que me dava um pouco com o Renato. Falava assim, você tem que ser assim, não posso, cara. Eu não posso, sabe? E eu tenho a impressão que no primeiro Capital 1, que eu vejo Capital 1, Capital 2, no primeiro Capital 1 eu tentava um pouco. Até no final do Capital um pouco menos, mas eu ainda tentava. Eu não tinha achado o meu jeito de cantar, meu jeito de compor e meu jeito de cantar. Isso vem só da segunda vez que o Capital grava. E vem muito através de um esforço que o Suba fez comigo. Quando a gente grava meu disco solo, ele fala, você tem que achar o teu jeito de cantar. E é muito diferente do Capital 1 do 2. Com menos floreios, mais um pé no chão. Eu acho que você assentou, né? Assentou. E sabe, e aí eu ouço com muito mais prazer. Eu acho que tinha muito exagero ali, muitos maneirismos que ficaram pelo caminho, que eu fui deixando porque o Suba falou, você tem que cantar de outro jeito. Então, na verdade, esse processo de amadurecimento do cantor Dinho vem do teu trabalho solo. Vem do trabalho solo. E do teu encontro com o Suba ali. Sim. Quando vocês se reúnem para tocar... Ele falou, você tem que parar de fazer esses uababura, você tem que parar com isso. Ele falou isso? Para com isso, cara. E para de cantar, sei lá... E eu ouço muitas coisas que eu fazia no começo do Capital, e eu acho que era eu tentando ser o Renato. Olha só. Mas nem parecia que era você ter ficava tosco uma outra coisa. E sabe que é uma coisa que é curiosa, Dinho? Eu sou um viciado em música, né? E na medida que os meus cantores prediletos foram ficando cada vez com mais maneirismos, você se secou. Eu vou em muito show, né? Falo, pô, cara, eu gosto tanto de show do Paul McCartney, porque as melodias bonitinhas, do jeito que a gente ama, sabe? Quando eu vi aquele documentário do Michael Jackson, ele fala lá pro cara, não, cara, o fã quer ouvir igual. Respeite o fã, né? Eu acho que o Capital respeita o fã. Eu acho isso também. Tem umas coisas, assim, por exemplo, para música pop, ou mesmo para rock, cara, umas coisas meio barrocas, sabe? Excesso de floreio, assim. Para mim, remete quase a uma coisa meio Broadway, assim. Eu acho esquisitíssimo. Eu acho também. Não é... Eu gosto de ir no show, cara, pagar o ingresso e ver o show que eu quero ver, que eu espero ver, né?
E, tipo, eu fui muito show gringo, eles não mudam como... Cara, aqui tem músicas que eu assisto em shows que eu demoro 20 segundos pra entender que música vai ser, porque mudou a introdução, muda tudo, muda... Eu falei, cara, o que vai ser? Aí você não entende, aí começa a melodia, muita mudança de melodia original, que você começa a não entender. Me incomoda também. Eu fico bem incomodado. Me incomoda. Mas olha, por exemplo, o último grande show que eu fui aqui antes da pandemia, eu fui ver o Foo Fighters no Allianz Parque aqui. Puta show, né? Puta show também, mas a primeira música que eles... eu acho que o show durou 2 horas também. Mas o Dave Grohl também faz uma coisa de estender as músicas porque eu lembro que ele tinha passado, sei lá, 20 minutos de show, ele tinha tocado 3 músicas. E isso de correr para um lado, talvez seja uma coisa de arena, de estádio, né? Sim. Não é só eles que fazem, muitas bandas fazem essa coisa da extensão, os especiais enormes, né? Enorme, porque corre para um lado, canta a plateia de lá, corre para o outro canto, canta a plateia... Eu não sei o que era aquilo, mas também achei exagerado aquilo que estava acontecendo. Como fã, né? Eu achei que ele poderia ter tocado mais músicas. Que, se o objetivo é tocar 22 horas, toca aí. O repertório inteiro, praticamente, né? Ou seja, versões menores das músicas, não precisa ser, porque tinha músicas ali que estavam durando 10 minutos. Também é uma forma de você reinventar a tua canção. Sim, sabe? Eu acho que você como artista deve ser foda ter que tocar o mesmo repertório sempre exatamente igual. Mas é que o fã tá pagando para ver aquilo, né? Então é uma coisa que é uma linha tênue mesmo, né? A gente já viu, eu lembro de ver shows que os caras tentavam mudar tudo, a melodia, a harmonia, reharmonizavam as músicas e tornavam as músicas irreconhecíveis. Eu tenho uma coisa, por exemplo, eu tava falando isso, eu já falei isso muito como produtor musical, eu já falei muito para artista, assim, o U2, por exemplo, né? Tem turnês que eu não gostei, os Europa, não, é os Europa? Europa é que tinha o negócio do McDonald's. Esse ali, eu detestei esse disco. Eu fui no show em São Paulo e fui no show no Rio. Mas quando tocava Sunday Bloody Sunday, era... Sunday Bloody Sunday. Exatamente, entendeu? Com 3 minutos. Mas tipo o arranjo original, né? New Year's Day. Tipo, porque quando você mexe muito, cara, o fã perde comunicação. Você não se comunica mais com aquilo, né? Então, eu acho importante, cara, o que vocês fazem, assim, é legal o que você falou, você tem um acervo de repertório ali de várias fases, né? Mas o fã se identifica, ele se reconhece ali, né? Tu tem também. Exatamente. O Fighters tem também. Esses caras, todas essas bandas veteranas. Mas tem bandas brasileiras aqui que você vai no show e você não consegue mais saber o que tá tocando. Principalmente os cantores pop. Eu sou fã do Lulu. Fã. Mas tem melodias que ficam tão irreconhecíveis, cara, que eu, como fã, fico desesperado. Quando eu vou com a minha mãe, ela não sabe cantar. É engraçado porque o público, quando você muda a melodia, o público se perde, né? Sério, eu não vi. Mas... Olha, e eu sou fãzaço, tá? O Lulu pra mim é um dos maiores. Acho que ele é um abençoado, assim. Um abençoado, canta muito, né? Toca pra caralho. Aconteceu um negócio engraçado com o Lulu comigo. E que eu fiz esse disco de rock and roll, né? Porque é um rock and roll em português. R-O-Q-U-E, escrito assim, rock and roll. E aí eu gravei aqui em casa. No teu estúdio. Aqui. Então, gravei Paralamas, fiz anos 70, 80, 90, né? Então, tem Rita, tem Raul, tem Paralamas, tem Legião, tem Lulu, Rapa, CPM, Raimundos. E a música, calhou da música do Lulu, é aquela... Eu vejo novo começo de era... Com gente fina, elegante, como chama sincera. Essa música? Tempos modernos? Tempos modernos. Então, a música do Lulu calhou de ser Tempos Modernos. E eu quis fazer ele diferente. Eu tentei fazer uma desconstrução. E ele ficou bolado? Cara, aí eu peguei a música do Lulu e fiz uma versão punk rock dela, totalmente irreconhecível. Cara, eu não ouvi essa versão. Pois é. Aí eu encontrei o Lulu no carnaval. E ele falou, oi, Lulu. Aí eu falei, oi, Lulu, você viu a versão que eu fiz da sua música? E ele não falou nada. Ele conseguiu. Vem cá, de repertório,
Quando vocês estavam ali compondo as inéditas, né? Que eu acho que é o grande sacada do acústico de vocês, é que vocês fizeram um acústico, vocês estouraram as inéditas, né? Além da versão lá que vocês fizeram no Kiko. Que não é algo comum, né? Foi um ao vivo, DVD acústico, que na verdade estouraram vários novos hits. Sim. Você tinha noção que aquele repertório era tão potente assim? Não, ninguém tinha. Quando eu digo ninguém, não estou me referindo à banda, estou me referindo aos envolvidos, aos outros sócios da empreitada. Os outros sócios, no caso, era a Abril Music e a MTV. Ninguém achava. Ninguém achava. Para mostrar o quanto não achavam, o Capital é uma das poucas bandas que gravou uma noite só. Todos os outros artistas gravaram em 2 noites. Ou seja, você tinha uma noite, você gravava, e na segunda noite você refazia o que talvez tivesse ficado ruim na primeira gravação. Capital é a única banda que gravou numa noite só. Cara, que loucura. Foi todo mundo pego de surpresa. E vocês erraram na música de trabalho também? Vocês achavam qual que você achou que poderia estourar? Como que... Eu não me... Sabe que eu não me envolvo? Porque eu acho que você não é o melhor juiz. Você tá de dentro, né? Você tá dentro, você gosta de tal música por algum motivo pessoal, possível, vai saber em que circunstâncias você compôs aquela coisa, aquela letra, um elo emocional com repertório. Você não, eu acredito que não é o melhor juiz. Tendo gravado aquelas músicas, você já está dando o teu aval para todas elas. Você gosta, senão você não as teria incluído todas no repertório. Então, a rigor, tanto faz. Eu palpito, sim, na capa e na ordem que as músicas vão estar. Mas assim, você não lembra que você falava assim, tipo, puta, essa pode estourar? Putz, eu erro com frequência. Maravilhoso. Eu erro com frequência e bandas também. De eu não ver algo genial, sabe? Ou nos dois sentidos, sabe? De algo genial e de eu não perceber o quanto aquilo... No primeiro momento. Quão grande aquilo viria a ser. Ou o inverso também, de eu achar algo brilhante e acaba não dando em nada. A gente viu grandes artistas não acontecerem, né, e coisas que eu achava que eram ruins darem certo. Eu acho que isso acontece mesmo. Se a IR não é fácil, né? Então, eu acho que eu seria um péssimo a IR. Juro. Eu seria um desastre. Eu ia deixar escapar entre os meus dedos. Verdade, cara. Eu ia deixar escapar. Grandes talentos teriam ficado. Eu ia deixar um monte de talentos escaparem entre os meus dedos, e eu ia apostar em coisas que não iam dar certo. As duas coisas. Cara, essa função de AR é bem complicada. Você tem que ter um olhar, tipo, que não é o seu, né? Entender o que está acontecendo culturalmente nos lugares, assim, eu acho difícil. Aliás, falando então de erros, erros de projetar, não saber projetar o que viria pela frente, o disco do Capital é um exemplo disso também. A gente não tinha ideia do que vinha pela frente ali. Ninguém, olha, na boa, se tivesse vendido 100 mil discos, estava todo mundo feliz. Agora, Natasha, para mim, é claro, uma vontade de se comunicar com uma geração nova, né? Também não foi pensado. Não é, nada foi calculado, era uma história sobre as noitadas. Eu tinha feito uma levada no violão, uma sequência de acordes. Eu lembro que dentro... E a Natasha entra aos 45 do segundo tempo no disco. Quando já tinha feito todos os ensaios do acústico, o Marcelo pergunta, e aí, alguém tem mais alguma música? Ela entrou aos 45. Aos 45 do segundo tempo. Tinha acabado os ensaios, o Marcelo pergunta se alguém tinha mais alguma música. Acho que o Fê tinha um rascunho e eu falei, olha, eu tenho isso aqui, ó. Na hora, o seguinte falou, opa, peraí, vamos tirar essa música. E eu lembro que houve uma discussão na hora que o A dela é um Ré, Sol, Mi, Lá. Ela tem vários ganchos, ela é muito bem bolada, né? Depois ela vai para um Si, um Si menor e um Mi. Mas o A dela é essa levada nessa sequência de acordes, Ré, Sol, Mi, Lá. E o Mi é menor. E eu lembro de ter rolado uma discussão quando eu mostrei a música, que ele achava que era aqui é uma bobagem de músico, que esse Mi era maior. É bobagem de música, mas às vezes perde horas discutindo, né? Então, porque ele acha que o campo harmônico de Ré dizia que aquilo tinha que ser um Ré maior. Sendo um campo harmônico de Ré, aquele
Mi tinha que ser maior. E ele é muito mais músico do que eu. Ele conhece muito mais teoria do que eu. E eu dizia, aliás, eu não conheço quase nada de teoria. E eu dizia, não importa o que você está falando, está errado. Esse acorde é menor. E aí eu lembro que rolou um momento de não, ele sim, eu não. E finalmente, graças a Deus, ele cedeu. Porque muda toda a relação com a melodia. Eu lembro que um dia eu estava brincando no violão, eu vi que esses acordes soavam bem juntos. Puta, um dia eu tenho que usar isso. Aí eu me encontrei com o Alvin para produzir músicas para o acústico. Eu falei, Alvin, olha só que legal isso aqui. Aí ele veio com a ideia tem várias sacadas ali na letra. Por exemplo, o número 7 é dito várias vezes, porque também era um gancho de um número mágico. Então você fala, tem 7 vidas, às 7 horas da manhã no dia errado, tem 17 anos. Então o número 7 aparece várias vezes. Não, e tinha essa menina muito, né? Naquele momento. A festa rave, as baladas eletrônicas. Sim. Então, por isso que eu achava que eles deviam estar pensando em como que eu posso renovar o nosso público. E totalmente intuitivo, né? Tá vendo? A gente que fica de fora faz várias teorias, né? Pô, genial, tá vendo? Nesse disco aqui, esse repertório. Consegui, de repente, foi isso que aconteceu. Se renovaram o público muito. Mas, olha, eu posso ser enganado, mas eu tenho muita dificuldade de entender como é que você pode fazer um cálculo assim, sabe? Eu vou fazer algo para esse público, com esse formato. Eu acho muito complicado você tentar se antecipar a algo assim. Eu acho que isso aí seria tentativa e erro. Você pode até tentar fazer isso, mas acho que você vai errar inúmeras vezes para acertar uma ou duas. Eu não sei fazer isso. Interessante, cara. Todas as coisas do Capital, todas as coisas do Capital são o que me soam bem. Esse é o teu crivo, né? Mas aí isso me leva com frequência a errar, sabe? Por exemplo, o último disco do Capital, onde a gente fez experiências, onde a gente procurou produções alternativas, a gente procurou associações inéditas, a gente procurou sonoridades e arranjos novos. Comercialmente não foi muito bem, mas eu acho que o disco é muito bom. Mas eu acho que hoje o Capital pode se dar ao direito de errar comercialmente, né? Acho que sim. Eu acho que é importante até para a banda estar viva e ter tesão de ir para a estrada, né? Sim, eu acho que é legal você também apresentar. Você acaba desenvolvendo a sua própria personalidade, o seu próprio sotaque, como eu defini antes, sabe? E é importante você se manter fiel a isso uma vez que você descobre. Mas mesmo tendo essa descoberto a sua personalidade, você pode se permitir as experiências. Você tem uma maleabilidade, você tem uma flexibilidade, eu acho. E eu acho que, por exemplo, no último disco do Capital, a gente levou isso ao extremo, de sonoridades e experiências, sabe? Mas é refrescante. Mas quando você e é rejuvenescedor também. Sim, pra caramba. Agora, você sente que o super fã do Capital... porque quando a gente fala que não foi um sucesso comercial, é porque às vezes não chega na massa, né? Mas como que é ali no palco, olhando pra galera, aquela que você sabe que tá sempre ali na frente? Essa galera curtiu? Eu acho que sim. Acho que tem os fãs que gostam... Que gostam mesmo. Gostam de coisas mais... Quando a gente faz coisas mais pesadas. Que o Capital tem os dois lados. E é gozado que o Capital fica meio no meio do caminho. O Capital às vezes faz coisas pesadas e às vezes faz coisas leves. E é curioso como ele navega entre esses dois mundos. Sabe, quanto mais leve a gente fica, mais a gente agrada ao grande público, como discos, como acústico. Quanto mais pesados nós ficamos, mais a gente desagrada. Mas eu gosto de fazer esses discos. São discos como Saturno, como esse, o último que vocês fizeram. Mas o fã, você saca que quando fica mais pesado, tem um fã que gosta mais também, né? Tem um fã que gosta mais também, que gosta de Veraneio Vascaína, que gosta de coisas mais nervosas, sabe? Então, era como se a gente conseguisse, mal ou bem, o Capital consegue navegar entre esses dois mundos. E isso é algo que caracteriza o Capital também. Virou uma assinatura de vocês, né? É uma assinatura da gente.
É a coisa dos violões, às vezes fica mais cru, mais pesado, mais porrada mesmo, né? Sim. E é legal que os shows grandes que eu assisti de vocês, vocês flutuam por tudo isso ao longo das 2 horas de show, né? Sim. Fica mais nervoso, fica mais... Agora você, cara, tá cada vez parece que é mais jovem no palco. Me dá uma raiva danada, porque eu engordei 20 quilos. Não, mas assim, dá pra ver que você curte a estrada, né? Eu sempre, a gente conversa assim com os amigos, o Fredinho falava, cara, a galera gosta de tocar na estrada, né? Pô, a gente gosta de tocar, né? De tocar, vocês se divertem tocando, né? Isso faz uma diferença, cara, porque eu conheço bandas que conversando, falam, cara, ninguém quer mais tocar ao vivo. E o Capital toca ao vivo gostando, gosta da estrada, gosta de subir no palco. Olha, eu sinto uma descarga de adrenalina onde quer que a gente toque. Pode ser um clubezinho pequeno, pode ser uma arena gigantesca. Eu sempre fico nervoso, até hoje. Você sempre fica. Fico nervoso, dá uma descarga de adrenalina que, por sua vez, alimenta. Me alimenta porque eu não consigo ficar indiferente àquilo. E eu acho que talvez, se você começar a ver isso como algo repetitivo e tedioso, talvez isso te leve ao enfado, sabe? Você começa a ver, que enfadonho isso tudo, sabe? E não Mas quando o frio continua na barriga... Continua, 40 anos quase depois, continuo ficando... sinto, me altera, assim, fico nervoso, fico alterado. Rola uma eletricidade. Tipo, sabe? um palco Mundo do Rock em Rio, por exemplo, é sempre excitante. Até hoje para você. Nossa, muito. E eu acho que justamente essa eletricidade que eu sinto antes de pisar no palco, e eu sinto em corporativos também. Não é só Pode ser um show fechado para uma empresa, eu sinto também. Mas eu acho que isso que me deixa, o que eles dizem em inglês, on edge, de você ficar... Eu não sei nem como traduzir direito isso, de você ficar com nervos à flor da pele, quase como se fosse. A flor da pele, eu acho que faz com que a entrega seja mais intensa e mais verdadeira. E que te mantenha jovem, cara. Talvez, também. Mas faz com que tudo seja amplificado, sabe? E isso talvez seja o que faça da apresentação do Capital algo singular. É porque é muito energético. Acaba né? sendo uma catarse, sabe? Que é uma centelha que rola ali. Essa eletricidade provoca uma centelha. E acaba provocando, essa catarse acaba provocando uma comunhão entre nós e o nosso público, sabe? Que é uma cantoria. Todo mundo canta a mão pro alto, é uma coisa semi-religiosa. É muito maluco. E que a origem disso tudo, eu acho que em mim, essa incapacidade de ver isso como uma coisa normal. Cara, muito boa essa colocação, porque é não normalizar aquilo. Porque não é normal, né, cara? Não é normal. Você está no palco e as pessoas, tipo, muito, porque você se conecta muito com o público. Muito maluco. É um ritual muito maluco, né? É um privilégio. Não, mas isso é verdade. Na hora que você acha isso normal, talvez perca a graça, né? É hora de parar. É hora de parar. Não, eu tô aqui pensando mesmo, que é legal eu ouvir isso de escutar de ti, porque são coisas que a gente percebe, mas não sabe explicar, né? Da banda que você vai num show e parece que aquilo não tá vivo. O Charlie Brown, por exemplo, cara, você vê que aquilo era uma catarse. O Chorão de uma intensidade absurda. Eu vi um pop rock em BH, que eu vi vocês e o Charlie Brown no Mineirão ali, e cara, era uma loucura as duas bandas. E eu me lembro que entrou um Maroon 5 depois, e por mais ser uma banda gigante, é difícil para os caras entrarem depois, cara. Sim. Porque é uma coisa que não conecta, né? Aí fica todo mundo esperando o hit da rádio, mas vir depois do Capital do Charlie Brown é bem complicado. Pô, já nos aconteceu com outros gringos também, de vocês entregarem e os caras... já aconteceu nesse auge aí várias vezes. A gente tocou com a Alanis Morissette, a gente tocou com o Chili Peppers também. Deixava uma situação difícil. Tocou com Live, tocou com vários desses. Era difícil. Porque é uma conexão absurda e você tem o público na mão, né? Sim, fala a língua deles, né? Tem isso, além disso. E a gente estava falando antes aqui, gente, que o Capital hoje, quando você chega no show, você tem o cara tipo eu,
quase cinquentão, né? E você tem o cara de entre 30 e 37 ali, né? Tem garotada também. Tem garotada de 20 anos também. Adolescentes tem também. Esses são. O legal é que quem fica na frente, que está disposto a ser esmagado, são os mais jovens. Então, quanto mais longe do palco você vai ficando, mais velho vai ficando. Total. Eu me coloco aí. Porque eu sempre que eu vou no show do Capital, eu tento ficar mais para trás. Aí a gente vê, era como se nós nunca envelhecêssemos. Porque quem está na nossa frente é sempre garotada. Cara, deve ser emocionante você tá ali olhando para um jovem e o cara, tipo, gritando e pulando e cantando tudo junto. Sim. Como se fosse no início do Capital, né? A gente sabe quem são. Uns chegam até a gente. Tem 20 anos, 22 anos, 23. É incrível. Vendo o Capital Inicial. Tem a idade dos meus filhos. Os fã-clubes, né? A forma que eles se organizam. É uma coisa muito bonita, né? Sim. É o que você falou. Não dá para achar que isso é normal. Não é normal. Militantes. E é para muito poucos, cara. Assim, o sucesso em qualquer profissão ele é para poucos, né? Mas eu acho que na nossa profissão é uma coisa quase sagrada, assim, porque a relação que a gente tem com quem está em cima do palco é uma coisa muito estranha. Pô, fala aí, meu. A gente tá. Ano que vem, Capital faz 40 anos. 40 anos, cara. Eu tenho 46, é isso. 40 anos. Gente. Eu não entrei no primeiro ano, eu entro no segundo ano, né? Então, 39. Para mim faz 39 anos, ano que vem. Cara, que loucura. Vocês estão pensando em fazer alguma coisa em comemoração aos 40 anos ou não? Sim, a gente deve fazer uma turnê comemorativa que deve... Aí é que tá, ficou um pouco difícil planejar com o futuro pandemia, né? Com a pandemia. Sim. Então, a gente provavelmente vai ter uma celebração. Eu não sei se a gente vai chamar Capital Inicial Celebração, como o Led Zeppelin fez, sabe? Pô, mas 40 anos merece, ou né, cara? 4.0, qual nome vai ser dado. Mas eu acho que essa data não pode passar em branco, né? Não pode. A gente vai lançar um EP agora. A gente vai lançar um EP no final do ano, começo do ano que vem. Aliás, como é ser uma banda independente em 2021? Olha, a gente sempre teve liberdade. A gente sempre fez... Tanto é que eu fiz esse disco aí, o Sonora, sem prestar contas muito para ninguém. Então, eu sempre me foi permitido isso. E a única diferença agora, a gente conseguiu também um financiamento bom para esse projeto. A única diferença é que os fonogramas são nossos. Que é importante, né? Eu acho que é uma forma de gestão nova. Talvez seja o futuro. O artista ser dono do seu fonograma. É uma coisa nova, nova para a gente, né? Então, a gente vai ver se é uma coisa assim ou se a gente vai procurar gravadora para o trabalho seguinte, né? A gente teve dentro de gravadora a vida inteira, né? Desde que a gente começou. Quase tudo pertence à Sony. Mas aí é que tá. Você pode procurar financiamento através das agregadoras. Sim, hoje a gente não precisa estabelecer nosso nome. Sim. Nada. Então, a gente acha que, a princípio, a gente pode financiar por conta própria. E agora vocês estão com o Luiz Oscar Niemeyer, né? Que para mim é um craque. Vou entrevistar, eu acho o Luiz Oscar um craque. Também. A gente já trabalhou com ele. A gente trabalhou com ele em gravadora. A gente trabalhou com ele na BMG em 91 e depois na BMG em 2004. Trabalhamos 2 vezes com ele. Ele eu tive poucas vezes, assim, pessoalmente, mas eu acho que são 2 caras que todo mundo meio que respeita e gosta, que é o Castelo Branco e o Luiz Oscar Niemeyer, né? Pessoas muito sérias, muito brilhantes. 2 queridos, cara. O Marcelo, muito querido, em todos os sentidos. E ele contou na história dele no meu canal, tipo, cheguei na Polygram, garoto, querendo mostrar serviço, e eles me olhavam como o cara do rock, porque eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, né? Tava ligado no que estava acontecendo. E você vê, né? Eu tenho uma foto dele no meu estúdio, guardada. Ele veio até São Paulo, a gente morava no centro, ensaiava no porão da minha casa, cujo teto era tão baixo que você tinha que ficar agachado. Tinha um lugar no centro que você conseguia ficar em pé. Olha só. O resto nós tínhamos que... E ele foi lá? Ele foi até lá, assinou o contrato com o Capital e eu tenho a foto dele assinando esse contrato com a gente. Que maneiro. O legal é que esses caras estão aí acho até que ele hoje, tem né? também essa foto. Ele deve ter, cara. Ele, cara, eu fiquei muito impressionado, porque a gente estava falando de você no palco, nunca achar aquilo normal e ter o frio na barriga e a adrenalina. E a sensação que eu tenho do Marcelo Castelo Branco é que o olho dele brilha igual brilhava lá atrás, na UBC. Ele está, assim, apaixonado pelo que ele está fazendo. Também. E ele faz um trabalho... Você percebe isso lá? Ele está apaixonado, cara, pelaquilo.
E quando a gente vê que o profissional tá ali vivo, cara, vivo, ele vai empreender ali, cara. Eu acho que ele ofereceu algo que não existia. Não com a qualidade que eu tenho. É porque ele tá lá querendo transformar aquilo, cara. Querendo deixar a marca dele ali, né, na história daquilo ali, que é importante, né, cara? Então, as pessoas às vezes se confundem exatamente como funciona. Direitos Muita gente não sabe nada autorais, disso, né? conexos, um cipual de legal que às vezes é difícil desemaranhar. E o digital confundiu ainda mais o que já era complicado de entender, né? Sim. Você é um cara que Mas, por outro lado, aí é que está a vantagem do digital, é que você lançava no passado um disco e talvez a coisa se esgotasse ali. Porque, na verdade, só para as pessoas entenderem, né? Um disco que foi fracasso comercial não fabrica o disco, né? Fabrica pouquinho. Pois é. Então, uma hora ele não existe mais, né? Pois é. E hoje, no digital, cara, todos os álbuns que tiveram sucesso comercial ou não, eles estão ali. Sim. Né? Então, a obra fica ali para sempre. Eu acho incrível, cara. O digital deu uma possibilidade... Mas eu acho que para a remuneração do artista, o streaming é melhor do que... É difícil dizer, porque, digamos, por exemplo, pegar uma carreira como consagrada, digamos, Led Zeppelin, ou AC/DC. Será que os discos estariam vendendo, será que eles estariam ganhando tanto dinheiro com os discos, com os vinis, caso... Bom, é difícil. Só no físico, né? É difícil quantificar. É difícil quantificar. Mas eu acho que hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Você vê, tipo, o que teria acontecido se o Marcelo Castelo Branco não tivesse apostado em vocês depois daquela experiência na CBS, né? Eu teria virado, acho que talvez um cientista político. Então. Ou talvez um diplomata. Mas se fosse hoje, um não de uma gravadora não significa que você não tem nenhuma outra chance, né? Tem muitas possibilidades de se colocar no mercado atual tendo digital, né? Sim. Então acho que ficou mais democrático, ele está mais aberto para mais gente, né? Concordo. Não são só aquelas 5 pessoas que vão definir seu futuro, porque era um pouco assim naquela época, né? Vem cá, Dinho, que a gente está chegando ao fim. O que você daria de conselho assim para quem está começando agora, no meio desse mercado tão disruptivo, onde não tem tantas regras, são tantas possibilidades, e aí você vê muita gente tentando se adequar para se encaixar? Olha, eu acho que se deve moderar as suas expectativas, eu acho, de um modo geral. Não a sua paixão pela sua arte, o seu amor pelo seu instrumento, pela sua música, não. Mas eu acho que você deve não fazer isso pela fama, sabe? Faça isso pela música, sabe? Você não deve se deixar carregar em excesso, se deixar abater em excesso pelas dificuldades que virão. E nem se deixar embriagar pelos momentos bons, que também virão. Sabe? Você tem... ambas as coisas acontecem. Você tem momentos que você fica embevecido e você tem momentos que você fica destruído também. Sabe? O ideal seria que você conseguisse encontrar um equilíbrio que fosse zen, o meio do caminho. Moderar tudo, sabe? Concentre-se na sua música. Você falou uma coisa que me deixou emocionado, assim. Você falou, cara, a gente fazia porque a gente queria se expressar, porque a gente sentia necessidade, né? De se divertir, de se expressar, de mudar, de transformar o Brasil naquele instante. Acho que isso é uma lição para todo mundo, assim, porque tipo, a gente vê hoje uma galera já querendo dar certo muito rápido, né? Em geral não acontece. Porque justamente falta a sinceridade, falta honestidade, falta verdade. E a outra coisa que eu fiquei muito impressionado, assim, é você dizer, cara, eu não consigo fazer essa conta de como que eu vou acertar, que eu vou falar com aquele público, que eu vou tentar renovar. Nunca foi algo pensado, é artístico, desculpa, intuitivo. Mas isso, né? eu acho que isso não existe no rock. Eu acho que não existe. Cara, eu acho que existe. Isso existe no pop, isso existe no
Mas, cara, Alanis, por exemplo, que é rock, tudo bem, o rock pop, Alanis Morissette naquela época que estourou, é todo pensado, né? Quando você vai ler por trás da história, tem aqueles caras da Matrix lá, é foda, tudo muito pensado. Então, assim, cara, lá fora, Alain muito pensado, assim, tem até uma briga dela com esses caras, porque tem uma hora que eles falam que eles que fizeram as músicas, mas ela assinou. Sério? Sério. Sério. E aí você vai ver, vou dar um exemplo. A biografia... O Jagged Pill? É. Não é possível. Eu vou te mandar a cópia desse livro aí. Sério? Não, que dizem que a Matrix, que aquilo tudo foi pensado, precisava de uma cantora pop para falar com aquele momento que o grunge estava acontecendo. Então, do produto certo para falar com... Estupefato, você tem certeza? Tenho do que eu li, não sei se isso é verdade, né? Tenho de livros que eu li. Olha, se é isso, e o Kiss, Kiss que você gosta é uma banda que é 100% pensada, né? Sim, mas as roupas, Não, o livro deles, já leu a biografia deles? Eu já li o Gene Simmons, é bem possível. Ele faria qualquer coisa por dinheiro. Porque ele diz que ele faz tudo pensado, é tudo um plano, mas o né? Ramones é pensado também. Ramones é pensado. Tudo ali, a roupa, o Johnny Ramone bolou aquilo tudo. Mas ele não sabia se ia dar certo, assim... Não, acho que é sempre uma aposta, mas quando você vai investigar... Mas é diferente, eu acho. São duas coisas diferentes. Você bolar a forma da sua banda, como o Kiss foi bolado, sei lá, pelo Gene Simmons, e o Johnny Ramone bolou os Ramones, é diferente de você sentar e falar, eu vou escrever uma música que... Aí é diferente. Não, mas, cara, uma aula. Saber que tudo seu é intuitivo faz eu gostar ainda mais do Capital Inicial. Não, porque a gente quer as coisas de verdade. Quando a gente se sente enganado, né? Não. Erros e acertos. Intuitivo pra caralho, querendo se divertir, se expressar, sempre assim, né? Desde o início até agora. Sim. Querido, prazerzaço. Papo informal, eu curto ter esse papo. Papo reto e informal. Não, e é sempre uma aula, velho. Eu tô conhecendo as pessoas que eu sempre admirei. Que eu respeito pra caralho e que tem muito conhecimento pra compartilhar. E assim, eu poder democratizar isso e fazer essa entrega gratuita no YouTube, cara, não tem preço. Imagina, as pessoas estão escutando essa conversa, falam, caramba, então tá. Porque tem muita gente, cara, hoje na internet, se colocando como autoridade no assunto, que não entende nada. E isso em todos os setores, né? Sim, os gurus é o lugar do guru de Araque, né? Sim. E aí quando o cara escuta você falando, o cara fala, não, peraí, então não tem que ser igual a Anitta, não tem que ser igual a isso, não tem que ser igual aquilo. Né? O cara fala, eu tenho que fazer porque eu quero, porque eu gosto, porque isso me emociona, me diverte. Né? E é bom as pessoas escutarem isso. Sim. Porque no meu canal também tem gente que fala, não, você só pode, quando você começar o seu trabalho, você já tem que pensar em qual marca você vai atingir antes de começar a compor. E aí, tudo bem, é um outro olhar, mas eu acho importante que o seu olhar esteja aqui e falar, cara, faça o que você acredita, seja original. Pois né? A gente poderia ter falado de outros gêneros também, mas aí você falou de funk, de pop, de sertanejo. Sim, dos caras poderem seguirem direções distintas, né? Eu sempre vou acreditar na verdade como um atributo foda de uma marca, de um artista. Sim. Né? E o que perdura, né? E é o que bomba quando surge um artista que faz diferente de todos. Eu te admiro pra caralho, tô aqui feliz pra caralho, viu? Valeu, meu velho. Valeu, irmão. Obrigado por ter recebido a gente nessa casa. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Valeu.